Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje, o convite é para a gente embarcar numa jornada que é, no mínimo, reveladora. Nós vamos mergulhar na odisseia das mães trabalhadoras aqui no Brasil. Imagina só acompanhar como a figura materna saiu lá daquela exploração industrial extrema no começo do século XX e se transformou na principal liderança financeira das famílias agora no século XXI. É uma verdadeira história de resiliência, sabe? Uma daquelas que reescreve totalmente o jeito que a sociedade enxerga o trabalho e o cuidado. Para deixar tudo bem fácil de acompanhar, vamos dividir esse nosso bate-papo em 4 atos rápidos. Primeiro, a mãe operária, depois, a luta por direitos, em seguida, a revolução da chefia e, por último, o futuro e a corresponsabilidade. Vamos lá? Então, começando pelo ato 1, a mãe operária. A gente vai voltar os relógios lá para o comecinho do século XX. Imagina o contraste absurdo daquela época. De um lado, a elite pregava aquele ideal da mãe higiênica, impecável. Do outro, o chão de fábrica engolindo a classe trabalhadora. Aquela habilidade milenar de tecer em casa foi engolida pelo capital. Começou lá atrás, em 1785, quando a coroa proibiu a produção doméstica de tecidos e explodiu de vez entre 1910 e 1930. As mulheres foram literalmente forçadas a abandonar os teares em casa e entrar no ambiente implacável e perigoso das fábricas. E olha, as condições de trabalho eram de cair o queixo, e não num bom sentido. A gente está falando de jornadas que passavam fácil das 12 horas por dia. Tempo para amamentar ou cuidar do bebê? Esquece, não existia. A ameaça da fome era tão constante que as famílias precisavam colocar as crianças para trabalhar super cedo para não morrerem de fome. E o mais chocante, 0 licença remunerada. A gravidez era vista puramente como um risco financeiro. Muitas mães trabalhavam até a hora exata de dar à luz, simplesmente porque não podiam se dar o luxo de perder o salário. Avançando um pouquinho no tempo, chegamos ao ato 2, a luta por direitos, que cobre ali o período entre 1930 e 1988. Foi a partir da era Vargas que essa exploração toda começou a bater de frente com a resistência organizada. E aqui tem um fato histórico surpreendente. A oficialização do Dia das Mães no Brasil em 1932 não foi só uma festinha para dar flores, não. Na verdade, foi uma baita conquista política do movimento feminista maternalista. Elas usaram a data para exigir proteção social do Estado. Claro que, ao mesmo tempo, o governo adotou a ideia estrategicamente para aquecer o comércio, transformando o Dia das Mães nesse gigante varejista que a gente conhece hoje. Aí, em 1943, veio a criação da CLT. Foi um passo gigante, sem dúvida. Trouxe 12 semanas de licença maternidade remunerada e proteção contra a demissão. Mas, e esse é um mais bem grande, a lei tinha uma falha estrutural. Como o custo dessa licença saía direto do bolso do empregador, a legislação acabou, sem querer, transformando mulheres em idade fértil em uma espécie de passivo na visão do mercado. A lei protegia a biologia da mãe, mas fingia que o papel do pai simplesmente não existia. E essa imagem na tela mostra bem qual foi o próximo passo. Nos anos 70 e 80, com o movimento de luta por creches, as trabalhadoras deixaram claro que só proteção no papel não adiantava. Elas precisavam de infraestrutura. O cuidado das crianças tinha que deixar de ser um fardo só da mãe para se tornar um direito social e um dever do Estado. Uma luta incansável que, felizmente, ajudou a moldar a nossa Constituição de 1988. O que nos traz direto para o ato 3, a revolução da chefia, já com os pés firmes no século XXI. Gente, prestem atenção nessa estatística, 51,7%. Esse número é um divisor de águas. Até o final de 2024, mais da metade dos lares brasileiros, isso dá mais de 41 milhões de domicílios, passou a ser chefiada por mulheres. Esse fenômeno é o resultado direto de mais mulheres acessando o ensino superior, famílias tendo menos filhos e, claro, a pura e simples necessidade de sobrevivência econômica diante de novas formações familiares. Mas olha só, esse título de liderança esconde um custo exaustivo. É uma chefia marcada por desigualdades muito cruéis. Para começar, 53% dessas chefes de família são mulheres negras. Para as mães solo, a diferença salarial chega a absurdos 41%. E para tentar dar conta do trabalho e dos filhos, mais de 40% delas são empurradas para trabalhos informais, só para ter alguma flexibilidade de horário. Sem contar que ter um filho pequeno derruba as chances de arrumar emprego em quase 50 pontos percentuais. E a gente nem falou da geração sanduíche, né? Aquelas mães que cuidam dos filhos pequenos e dos pais idosos ao mesmo tempo. É mole. Obviamente, o reflexo dessa panela de pressão estoura direto na saúde mental. Olha só os dados de burnout entre 2014 e 2024.
As mulheres representam mais de 71% dos casos notificados. Durante a pandemia, qualquer fronteira entre trabalho e casa simplesmente derreteu. O home office para muita mãe virou sinônimo de trabalhar virada enquanto gerenciava a casa e a aula online dos filhos. O resultado? Níveis recordes de exaustão. E o mais frustrante, mesmo sendo a maioria da força de trabalho com diploma universitário, o famoso teto de vidro segue firme e forte. Dá uma olhada. Em 2025, só 17,4% das presidências de grandes empresas são ocupadas por mulheres. O pedágio corporativo que se cobra da maternidade é muito pesado. No ritmo que a gente vai hoje, os pesquisadores dizem que levaríamos 160 anos para empatar o jogo nos cargos de alta liderança. Surreal, né? Mas calma, nem tudo é má notícia. Vamos projetar um pouco e entrar no ato 4, o futuro e a corresponsabilidade, focando no cenário que estamos construindo para 2026. A nossa história não precisa terminar em estagnação. Comemorar o Dia das Mães em 2026 traz um alívio enorme graças à recém-sancionada Lei 15.371. O Estado finalmente caiu na real e reconheceu que a desigualdade lá no mercado de trabalho nasce dentro de casa. Essa lei propõe ampliar a licença paternidade aos poucos. Pula dos antigos 5 dias para até 20 dias em 2029. A ideia central aqui é transferir aquele peso do cuidado, que era jogado só nas costas da mãe, para uma responsabilidade verdadeiramente compartilhada. Na prática, essa lei meio que dilui aquele velho risco de se contratar uma mulher. Como? Ela garante estabilidade no emprego para os pais também, joga o custo desse afastamento para a Previdência Social e exige, por lei, que o pai participe do cuidado ativamente. Ele não pode tirar licença para fazer outro trabalho remunerado. A presença do pai deixa de ser vista como uma ajudinha voluntária e passa a ser uma regra, uma norma estrutural. É justo lembrar que a gente já tem iniciativas bem bacanas rolando, como o Programa Empresa Cidadã, que aumenta a licença maternidade para 6 meses, de olho na importância do aleitamento, mas convenhamos, na vida real, isso ainda é um privilégio que fica muito concentrado ali nas elites corporativas, nas grandes empresas. Se a gente quiser ver a igualdade no país inteiro, não basta só lei de corresponsabilidade. A gente precisa de infraestrutura sólida, como escola em tempo integral, para garantir que essas mães não sejam obrigadas a largar suas carreiras. O que me leva a uma reflexão muito poderosa para a gente levar adiante. O maior presente para uma mãe não são as flores do comércio. É a urgência da gente construir um ambiente de trabalho sustentável. Sabe aquelas habilidades que a maternidade exige, tipo gestão impecável de tempo e resiliência emocional absurda? Então, isso deveria ser aplaudido pelo mercado como um superativo estratégico e não apontado como um problema. Bom, a gente vai chegando ao fim da nossa apresentação de hoje, que foi trazida até vocês com o apoio da equipe da SP Advogados, lá de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, um escritório que preza por informação jurídica clara e acessível para todos. E para fechar, eu deixo uma pergunta para ficar martelando na cabeça da gente. Vimos que as leis evoluíram muito de 1900 até hoje, mas até que ponto, dentro das nossas próprias casas e das nossas empresas, nós estamos realmente prontos para assumir essa corresponsabilidade e parar de romantizar a exaustão materna de uma vez por todas? Fica aí o questionamento. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e até a próxima.